Será que agora vai? Nossa, eu preciso de colocar um refletor aqui. Olha como essa parte fica escura. Enfim, olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura, espero que seja, aqui do canal. Eu que durante um tempinho, eu acho que eu desaprendi a fazer vlogs, gente, porque não sei se é o calor que me deixa indisposta, mas eu comecei vários, mas não dava continuidade. Mas vamos ver se agora vai. Gente, esse começo de ano tá muito estranho, porque que acontece? Eu me comprometi aí com várias leituras em conjunto, e aí eu não priorizei tanto a leitura, né? Agora eu pretendo priorizar, tanto é que eu até diminuí para um vídeo por semana do canal, porque como eu voltei a trabalhar, tava ficando bem pegado. E assim, eu preciso agora correr atrás do prejuízo e realizar as leituras, então, principalmente, então, as leituras que eu estou fazendo em conjunto, né? Começando, gente, pelo meu lindo O Olho do Mundo. Essa aqui que é uma releitura. Ah, e hoje é um dia super especial, porque foi o dia que a editora Intrínseca anunciou finalmente o 7º livro aqui no Brasil. Vai sair esse ano e vai sair no segundo semestre. Então, assim, vem aí. Ainda dá tempo de você participar dessa leitura em conjunto. Se você não viu, eu já falei sobre ela, né? Eu tô fazendo um projetinho junto com a Gé, do Gevasque, né? Ela tem um canal também, e a Tami, do Resenha dos Sonhos. Nós estamos tecendo a roda aí ao lado de diversas pessoas. O nosso grupo tem quase 500, não, acho que já passou de 500 pessoas. O pessoal lá é muito alegre, muito agitado, eles conversam o tempo inteiro, não só sobre a leitura, mas sobre diversas coisas. Imagina, gente, falar sobre a sua história favorita ao lado de trocentas pessoas. E o pessoal tá muito, muito animado com essa leitura, né? Só que a gente tá na segunda semana aí da maratona não, dessa leitura, e era pra eu tá chegando ali mais ou menos na metade do livro, e não, gente, acho que faltam umas 200 páginas, então assim, estou atrasadíssima. Mas o que eu posso falar pra vocês é que tá sendo uma experiência muito legal a gente revisitar esse universo. E eu não imaginava que ia ser tão interessante, sabe? Saber das coisas que eu já sei e voltar pra cá e ver como o autor sabia o que estava fazendo desde o comecinho, sabe? Porque a gente pega cada coisa ali. Eu tô muito, muito empolgada com essa leitura, sabe? Primeiro que, por exemplo, é muito difícil falar uma premissa, né, sobre essa história, mas a gente começa ela ali em uma região chamada Dois Rios, né? Especificamente meio que numa vila, um vilarejo chamado Campo de Emon. Eu acho que vai chover, por isso que tá ventando assim. E a gente começa a acompanhar então alguns jovens lá, né, que começam a vivenciar algumas coisas estranhas, né? E muitas coincidências começam a acontecer, como a chegada de uma mulher misteriosa junto com um homem, né? Só que o que acontece? Essa região é uma região como se fosse um interior, sabe? Então o pessoal lá é muito caipira, é muito simples e é um pessoal muito teimoso, sabe? E aí a gente descobre ali que existe uma força maior atrás, sabe? Desses jovens. E essa mulher, na verdade, ela é uma Aes Sedai. Ela é uma mulher ali, como que eu posso explicar pra vocês? É uma mulher que ela detém poder de ser quem ela é, sabe? Também poder mesmo, né? Ao pé da letra. E ela pode salvar, então, esses jovens do que tá rolando. Só que, ao mesmo tempo, até então, esses jovens nem sabiam se essas mulheres, né, essas Aes Sedai realmente existissem. E tem muitas histórias envolvendo essas Aes Sedai que falam que elas também são más, né? Então, eles precisam seguir, então, essa Aes Sedai, mas meio que no escuro, né? Sem saber se eles estão fazendo a coisa certa. Eu não sei se eu expliquei direito, tomara que sim. E aí a gente acompanha, então, esses jovens nessa jornada. E acho que uma das coisas mais legais é ver como que eles eram simples de verdade no início, como eles eram bebês, gente. Eles eram tão ingênuos, sabe? E eu lembrava que eles eram sim ingênuos, mas foi um baque de verdade, porque a gente tem um vislumbre disso no início, sabe? A gente tem um vislumbre ali da vidinha simples que eles tinham, de quais eram os tipos
de diversões que eles tinham, sabe? E sobre o que eles se preocupavam. E eles realmente eram muito ingênuos e de repente eles precisam sair pro mundo, sabe? Então, isso e outras coisas eu tô achando muito incrível. Por exemplo, tem uma das personagens que sai nessa jornada junto com eles, que é a Egwene. Eu não ligava muito pra ela, né? Ela é uma personagem que eu passei a gostar no decorrer da série, mas no começo eu não ligava muito, né? E agora eu tô gostando muito mais dela, porque ela já era incrível desde o início, sabe? Mesmo também sendo muito ingênua, ela também era uma personagem muito, muito legal. Então, acho que esse é o legal de quando você relê uma história, né? É você prestar atenção a coisas que você não prestava e você compreender em coisas que estavam ali desde o início e você não valorizou, sabe? Da primeira vez. Então, eu tô muito, muito feliz com essa releitura. Sim, é como voltar pra casa. Então, tem alguns momentos que eu fico até emocionada, sabe, gente? Aí eu tô amando, tô aproveitando pra marcar, sabe? Porque a última vez que eu tinha lido foi em e-book. E tô muito, muito, muito feliz com essa leitura. Tá mais devagar, tá? Mas eu tô muito, muito feliz com ela. E aí, gente, eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Mas eu só vou falar agora de 2, porque vocês sabem que eu canso de falar, né? E depois, quando eu voltar, eu falo sobre a terceira leitura. Espero já ter terminado essa terceira leitura, porque é uma leitura mais rapidinha que eu estou fazendo. E eu estou lendo também A Cidade de Bronze. E assim, perto da Roda do Tempo, eu não quero assustar vocês, mas perto da Roda do Tempo, essa história aqui é mega fluida. Porque até a diagramação é super de boas para ler, né? Não sei se dá para enxergar. Depois eu vou tentar mostrar um pouquinho dos detalhes para vocês, né? E eu tô lendo A Cidade de Bronze, então, pro Clubinho das Autoras Fantásticas. Eu li, gente, deixa eu ver, 94 páginas. E hoje é quarta-feira, nossa primeira discussão é sábado, eu preciso ler até a metade do livro, que são, acho que umas 300 páginas. Socorro, gente, olha. São 300 páginas, metade do livro. Eu tenho que ler 200 páginas de A Cidade de Bronze e 200 páginas de Olho do Mundo. Ai, vim, susto, ainda essa semana. Essa, gente, que também é uma releitura. Meu Deus, será que 2021 é o ano das releituras? E esse aqui também era um livro que eu gostava muito, né? E eu tô adorando essa releitura, principalmente porque eu quero ler o segundo livro, então eu quero relembrar de todos os detalhes pra já emendar no segundo. Aí a gente conhece aqui a Nari, né, que ela mora ali no Cairo, no período em que os francos, eles dominavam ali o Egito, né? E ela é uma charlatã, sabe? Ela mexe assim com o sobrenatural. O que foi, Vim? Dá um oizinho, Vim. Dá um oizinho, Vim. Minha linda. Vim, você não tá deixando eu gravar, Vim. Vai acabar a bateria. Ela finge, então, que ela vê, sabe, Ela tá tentando comer o meu microfone. Vim, não pode, pelo amor. Então, gente, a Nari, que ela é uma charlatã. E ela finge fazer coisas sobrenaturais, como por exemplo, ela finge olhar o futuro, ela finge fazer certos rituais, ela tá envolvida com coisas sobrenaturais, só que ela não acredita em nada disso, então ela tenta meio que passar a perna ali em certos nobres para então conseguir sobreviver. Ela tem os sonhos dela, ela quer ir embora ali do Cairo. Só que ela tem algumas coisas assim meio estranhas que nem ela sabe explicar, né? Mas só de chegar perto de uma pessoa, ela consegue identificar como que tá a saúde daquela pessoa, se ela tá doente. Ela não consegue explicar isso. Ela fala que é uma extensão de sentido mesmo, sabe? E é algo super natural, mas ela não acredita em magia. Até que, quando ela tá, então, em um certo ritual ali, ela acaba falando certas palavras numa língua que todo mundo desconhece e só ela sabe. Então, assim, ela não sabe nem explicar de onde que vem essa língua, mas é uma língua que ela conhece. Então, ela profere algumas palavras ali, então, e acaba invocando, gente, um guerreiro lendário. Então, tipo... É muito engraçado, porque você pensa, meu Deus, menina, onde é que você tá se enfiando, sabe? E ela acaba invocando esse guerreiro, então, e também despertando a atenção de outras criaturas aí
mas criaturas que não são tão receptivas como esse guerreiro, sabe? Esse guerreiro é o Dara, e eu adoro esse personagem, é um personagem mega complexo, sabe? Ai, que saudade que eu tava dele. E é muito engraçada a interação entre eles. A Nari, gente, que é uma personagem maravilhosa. Eu adoro como ela é meio debochada, sabe? Ai, nossa, gente, eu sou apaixonada por esses personagens. E assim, esse começo é tudo pra mim. Então, mais uma leitura que eu estou bastante empolgada. Estou empolgada com todas as leituras, né, gente? Então, assim, só falta eu priorizar elas, sabe? E acho que vai dar tudo certo. Já falei bastante nesse início, então tomara que dê certo. Tomara que eu vá pra frente com esse vlog. Esse vlog, gente, que vai ser estranho, porque eu sempre gosto de soltar um vlog quando eu finalizo todas as leituras que eu faço, né, durante ele. Mas vocês acham que eu vou finalizar essas leituras aqui? Eu não vou, então não sei como vão ser as coisas, né? Mas eu vou tentar registrar tudo. Nem se for pra soltar um vlog, depois eu solto a conclusão, sabe, desses livros. Vamos vendo aí como é que serão as coisas. Ah, e eu também tô, gente, participando da MLV. Estou flopando na MLV, né? Melhor falar assim. Enfim, participando de uma maratona e não estou priorizando, não estou dando um gás nas leituras como eu tenho que dar. Enfim, vai dar certo. Até! Agora que eu reparei que eu estou gravando sem o microfone e o ventilador tá ligado, então provavelmente vai dar um pouquinho ruim. Mas é vlog, né, gente? Vocês entendem. E aí, faz um tempinho que eu comecei o vlog, pra variar, e não vim atualizar vocês antes porque eu não estava conseguindo ler. Eu falei que eu ia começar a priorizar, né, as leituras, mas realmente não deu certo. Até que ontem, então, eu participei de uma live de sprints de leitura lá no canal do Ian, do Arco-Íris Submerso. E aí consegui me concentrar um pouco mais lá, avancei inclusive no Olho do Mundo. Avancei um pouquinho na Cidade de Bronze durante a semana. Mas eu não vou falar assim, muito sobre esses livros porque eu acho que eu não tenho muito o que falar sobre eles. Mas lembrem que eu falei que eu tava fazendo uma terceira leitura. Eu vou falar pra vocês qual é esse livro. E também vou falar sobre um conto que eu li ontem. Eu vou começar falando sobre esse conto que eu li ontem durante a live. Que é o conto. Eu vou deixar aqui nos cards, gente, a minha TBR. Não sei se eu já falei isso, mas a minha TBR dos livros que eu pretendo ler, então, agora em janeiro. E um dos livros uma das histórias que eu queria ler, na verdade, é um conto. Ia ser o meu primeiro conto, então, da Olivia Pilar. E eu ia aproveitar, então, pra não só participar da MLV, mas também participar da leitura preta. O perfil Resistência Afroliterária determinou temas aí pro ano inteiro, né? Cada tema em um mês. E o tema de janeiro era escolher, então, uma leitura para realizar de um livro que foi lançado em 2020. E eu escolhi Quando o Sol Voltar, da Olivia Pilar, meu primeiro conto dela, então, né? E, ai, gente, o que dizer sobre esse conto? Assim, ele mexeu muito comigo, porque ele tem uma realidade muito próxima, muito, muito próxima da que a gente tá vivendo, sabe? Em questões políticas, em questões sociais, sabe? Então, a gente vê aqui a vida de duas garotas que são namoradas, né? Mas depois, então, de um líder religioso da extrema-direita que foi eleito, as coisas mudaram, sabe? E apesar de nunca ter oficializado nada, né? Meio que virou um crime, sabe? Duas pessoas do mesmo sexo se amarem, sabe? Então elas não conseguem mais se ver, elas não conseguem mais andar de mão dadas. E aí a gente vê quando elas precisam se encontrar, quando elas combinam de se encontrar, que é como se elas estivessem realmente fazendo um crime, sabe?
E é horrível porque a gente tá vivendo assim uma situação muito, muito difícil com esse governo, sabe? E apesar de não ser como é aqui na história, é algo muito próximo, porque muitas pessoas também estão morrendo por causa da negligência, por causa da má vontade, por causa da maldade desse governo. Então, assim, eu fiquei muito, muito tocada com esse conto, fiquei muito triste com a nossa situação. Mas ali no finalzinho ela deixa uma mensagenzinha de esperança e a gente só pode torcer para que o nosso sol também volte, sabe? Então é isso. Então foi um conto bem curtinho, eu acho que ele tem aí umas 20 páginas, mas foi muito legal, assim, foi triste. Mas foi muito legal, então, o meu primeiro encontro com a Olivia Pilar e deu pra entender porque que as pessoas falam tanto dela, sabe? E eu pretendo, então, continuar conhecendo a autora e ler mais coisas dela, né? Aí, gente, no primeiro take, então, eu falei pra vocês que eu estava lendo 3 livros ao mesmo tempo, né? E o outro livro que eu estou lendo é Testemunha Ocular do Crime, da Agatha Christie, né? Esse ano que eu queria mesmo ler outros livros da autora. Eu quase participei do projetinho que a Paloma vai fazer durante quase o ano inteiro, né? Que é... Eu esqueci o nome do projetinho, mas, enfim, é um projeto que visa ler um livro da Agatha Christie por mês, acho que de fevereiro a outubro, algo assim. Quem tá aí? Mas tem outra coisa que também me motivou a ler mais livros da autora, né? Porque, gente, eu recebi da Dark Side esse livro aqui, que é o Dicionário Agatha Christie de Venenos. E eu só tinha lido um livro da autora. E apesar de a gente ter muito interesse, eu não tinha lido ainda livros dela. E aqui a gente tem realmente um dicionário de vários venenos que ela já utilizou em suas histórias. E eu acho que mais interessante do que ler esse livro e descobrir mais sobre esses venenos, sobre a autora, do porquê que ela pode ter escolhido utilizar esses venenos em suas histórias, o legal seria eu estar mais inteirada, sabe, dentro desse universo e estar mais contextualizada e saber sobre essas histórias, sabe? Então aqui no início a gente tem um sumário com todos esses venenos e cita também cada história, né, que eles fazem parte. E aí o meu projeto pessoal, gente, é ler pelo menos assim, se não for todos, mas pelo menos metade dos livros que estão aqui, sabe? E eu comecei então com o primeiro, né, que fala que é o Testemunho Ocular do Crime e o veneno é de acônito. A gente já tem uma referência ali ao veneno, mas eu tô assim, em 60% da história e eu não sei se é apenas essa referência ou se vai ter mais alguma coisa com relação ao veneno, eu espero que tenha. Mas assim, no geral, gente, a história é bem legal. A gente vê... Não é uma história que tem o detetive Poirot, né, o que me deixou bastante surpresa. E, enfim, é uma história em que a gente vê uma velhinha que ela está dentro ali do metrô, né, de um trem. E quando tem um cruzamento, ela meio que fica assim, janela a janela com outro metrô, né? E ela vê um assassinato, né? Ela vê um homem estrangular uma mulher. Então ela fica desesperada, ela vai até a autoridade, ela conta sobre o que ela viu, mas ninguém leva ela muito a sério, né? Porque ela é uma velhinha, né? Uma idosa. As pessoas pensam que ela tá assim delirando, que ela cochilou e tal. E durante os próximos dias, ela tenta conversar com as pessoas, mas ninguém leva ela muito a sério. Até que ela encontra, então, a amiga dela, que é a Miss Marple. E essa velhinha, gente, a Miss Marple, ela é incrível. Ela é muito, muito, muito inteligente, sabe? E eu pensei até que fosse ela que ia solucionar o caso a princípio. E aí ela realmente é a pessoa que escuta a amiga dela e que tenta fazer algumas coisas que a princípio também não mudou em nada, né? Porque a gente só mudou que agora tem 2 velhinhas falando sobre isso. Então ela decide agir por conta própria e ela vai atrás então pra tentar descobrir o que aconteceu. E ela põe a mão na massa, sabe? E é muito legal a forma como ela age, sabe? E aqui a gente não tem o Poirot, a gente tem um outro detetive, que é o Craddock, acho que é. E a gente não tem, assim, muito background sobre ele, eu não sei se ele está em outras histórias da Agatha Christie. Mas, no geral, os personagens são bem construídos, com exceção desse inspetor Craddock. Eu fiquei meio assim, gente, porque ele só surge na história do nada, quando ela já tá um pouco até que avançada pra tentar conduzir ali, pra tentar avançar com o caso. Então eu não sei muito o que eu acho desse inspetor, mas em geral os personagens, eles, assim, estão bastante intrigantes, sabe? E as mulheres dessa história, assim, são incríveis. As velhinhas são incríveis, tem outros personagens também que são muito boas. E no momento eu sigo intrigada, ainda assim, não faço a mínima ideia do que aconteceu, de quem matou aquela mulher, sabe? De quem é.
Mas, assim, eu tô gostando bastante como a história está se desenvolvendo, né? Hoje é dia 17 e oficialmente eu começaria mais um livro de leitura conjunta, que é A Bússola de Ouro, né, da trilogia Fronteiras do Universo, né? Só que eu não quero começar mais uma leitura conjunta lendo 3 livros ao mesmo tempo. Então eu vou tentar pelo menos terminar esse da Agatha Christie, porque eu tô bastante curiosa pra começar esse livro também. Então depois que eu terminar esse livro, eu vou ler a introdução e vou ler então a parte que fala sobre esse veneno. Seria legal até um vlog em separado, o que vocês acham? Eu só vou dando ideia, né? E enfim, depois que eu finalizar então esse da Agatha Christie, acho que eu vou até priorizar ele agora, eu começo a outra leitura e aí, gente, só Deus sabe como é que eu vou dar conta de ler todos esses livros agora em janeiro, que já passou da metade. Eu queria liberar esse vídeo agora, na semana que vem, mas eu não sei se vai rolar, não sei se vai ficar completo, né, gente? Pra eu andar com ele eu preciso ler. E hoje, já que é sábado, eu tô um pouco mais tranquila. Eu vou tentar, então, priorizar um pouquinho, ler um pouquinho pra tentar avançar com esse vlog. E aí, eu queria falar pra vocês, tem vários livros que chegou em dezembro e eu não sei ainda se eu faço um book haul. Eu gosto de book haul, eu não gosto muito de fazer o book haul, né? Mas eu gosto do retorno que ele traz, né? Porque ele dá bastante views, ele traz bastante gente nova pro canal, mas não é um conteúdo assim que eu fico muito alegre em fazer. E me contem o que vocês acham, se vocês gostam de book haul, se vocês gostam de ver os livros novos, né, que a pessoa recebe. Essa semana, por exemplo, eu recebi Persepolis, gente, da Maclá, gente, amiguinha do meu coração, é a Sensa Amiga, do canal Maria Clara Bruno, né? E eu vou fazer parte de um projeto que ela vai fazer lá no canal dela, que é o Elas em Cena. Eu não vou falar sobre o projeto, mas eu vou linkar aqui na descrição se vocês ficarem interessados, gente. Vão lá dar uma olhadinha no vídeo dela. E é um projeto, assim, muito especial e que eu tô mega empolgada pra participar. E ela não só me convidou, mas ela também me presenteou com um livro. Então, assim, estou muito empolgada. E esse aqui, na verdade, não é um livro, mas é um quadrinho, né? E essa vai ser uma releitura, eu vou reler então pra participar do projeto dela, porque a primeira vez que eu li faz acho que uns 2 ou 3 anos, eu li o livro então emprestado da biblioteca e eu não lembro muito assim, sabe? Então acho que pra poder discutir com as meninas, né, fazer parte do projeto eu preciso reler, pra dar uma refrescada aí na minha memória. Mas eu lembro que quando eu li esse livro ele foi meio impactante, ele me deixou triste, mas foi assim um choque de realidade, o tipo de realidade que você precisa conhecer, sabe? E eu tô bastante curiosa pra saber como é que vai ser essa releitura então. E aí, então, eu tenho outros presentes pra mostrar que eu ganhei, sabe? Mas eu acho que eu tô pensando, assim, em fazer um book haul, sabe? Depois das coisinhas que chegaram em dezembro e que chegaram em janeiro. O que vocês acham? Então, por enquanto, é isso, gente. Eu vou ver, então, se eu dou um gásinho nas demais leituras. Finalizo pelo menos esse da Agatha Christie. E depois a gente volta a conversar. Bom, gente, oi. Eu acabei de terminar, então, Testemunho Ocular do Crime, da Agatha Christie. E, nossa, eu curti muito, muito essa história, sabe? Até metade dela, assim, eu tava bem confusa, tava bem intrigada com o que tava acontecendo. E aí depois, assim, da metade pro final, eu fiquei me perguntando onde é que entra a história dos venenos aí, né? Porque até agora nada. Teve só uma citação ali, mas nada muito, assim, que eu acho que fizesse jus pra história, né? Então depois o elemento dos venenos, eles ficam mais presentes mesmo na história. Aqui é usado o arsênico e também o acônito. Nossa, gente, eu gostei. Esse foi meu segundo contato com a autora, né? Eu só tinha lido Assassinato no Expresso do Oriente. E eu acho que eu gosto mais de Testemunho Ocular do Crime. Não tenho certeza ainda, mas eu acho que eu gosto mais. Mas assim, que eu tô no calor do momento, né? Pode ser que depois eu pense melhor e prefira o outro. Mas assim, eu gostei muito dessas duas histórias. E nessa história, realmente, quem brilha é a Miss Marple, né? E depois, pelo que eu pude ver aqui, aparentemente ela divide o protagonismo junto com o Poirot, né?
mas há muitas mais histórias estreladas pelo inspetor, né? E ela é só uma velhinha que as pessoas subestimam, que as pessoas não dão nada, que parece uma velhinha, assim, super delicada, e ela surpreende pra caramba, porque ela tem uma mente muito sagaz, sabe? Ela é muito inteligente, e é incrível como ela reduz tudo a uma simplicidade que eu fico chocada, sabe? E é realmente ela quem brilha nessa história, e ela quem conduz a gente, então, a tentar descobrir quem que é a pessoa, né? Quem que é o assassino ali por trás dos acontecimentos que acontecem, das coisas que acontecem, então, nessa história. Agora, gente, eu vou começar, então, a ler mais um livro, que é o Dicionário Agatha Christie de Venenos, então, como eu falei já pra vocês. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou ler ele inteiro, eu vou só ler a primeira parte, que diz respeito, então, a testemunha ocular. Eu acho que é a parte de acônito, sim, é a parte de acônito, né? E, por exemplo, depois vem o arsênico, é isso? Na sequência viria arsênico, que diz respeito a outra história que é fácil de matar. Mas em A Testemunha Ocular também teve uso do arsênico. Eu vou começar a ver agora, gente, tô bastante curiosa pra saber do que se trata essa história, sabe? Quais são as informações que elas trazem aqui. E eu vou ler agora rapidinho, porque eu só vou ler a parte do acônito e já venho então dar um resumo sobre o que é essa história pra vocês. Mas eu acho que depois eu vou fazer um vídeo só pra esse livro, contando como foi a minha experiência, então, conhecendo mais histórias da autora, sabe? E lendo ao mesmo tempo, então, esse livro aqui. Vou ler então essa primeira parte e já volto pra contar pra vocês como foi. Bom, gente, então eu já comecei a ler e eu gostei muito desse início, né? Tem uma parte aqui muito legal que eu quero ler pra vocês, inclusive, essa que explica o porquê que a Agatha Christie ela usava tantos venenos, né, nas histórias dela, porque ela realmente foi ali uma aprendiz de envenenadora, sabe? Ela trabalhou durante um tempo como enfermeira, sabe? Ela trabalhou em farmácias e hospitais e ela sempre demonstrou muito interesse, sabe? Sobre como os venenos agiam nas pessoas. Então foi um conhecimento que ela foi adquirindo então durante um tempo, que ela até colocou em prática, né? E depois ela conseguiu acrescentar isso então nas suas histórias. E eu gostei muito de saber sobre isso, porque eu não sabia. E aqui fala, por exemplo, que esse livro então é um tributo à criatividade de Christie, às suas tramas geniais e à sua atenção à precisão científica. Então, adorei. Se você deseja ler esse livro, antes de ler, por exemplo, os outros livros da autora, por exemplo, aqui quando ele fala sobre a história, ele não fala quem é o envenenador, ele não entrega quem é o assassino, mas ele fala uma das pessoas que morrem, né, por causa do acônito, e eu acho que é um spoiler, né, porque essa pessoa morre só lá, assim, do meio pro final da história. Então, eu não sei o que vocês acham sobre isso, né? Então, aqui a autora, ela aborda, então, a situação em que o veneno é usado. Depois, ela apresenta, assim, o veneno como se fosse, assim, um dicionário mesmo, né? Então, ela fala sobre a sua origem, ela fala sobre se mata, quais são os seus efeitos, se tem antídoto. E aí depois apresenta casos reais, inclusive um dos casos que pode ter inspirado a Agatha Christie, que eu achei muito legal, sabe? Depois fala também da possível relação da autora com o veneno. E algo que eu achei muito legal é que eles também apresentam a verossimilhança do veneno com relação à história, sabe? O que é real. Então, por exemplo, nessa história a gente não tem sintomas, né? Mas, por exemplo, a pessoa morre num dia, no outro dia eles já sabem do que a pessoa morreu. Isso não seria possível, né? Porque leva um tempo pra você descobrir que esse veneno agiu, teria que fazer autópsia,
um monte de coisa, né? Mas aqui ele fala até, por exemplo, considerando o número limitado de casos de assassinato para inspirá-la, pequenos erros como o tempo muito curto que se leva para detectar o veneno são compreensíveis. Então, gente, eu gostei pra caramba e eu acho que essa experiência aqui não teria sido a mesma se eu não tivesse lido o livro primeiro, sabe? Então eu tô muito feliz desse desafio, desse projeto pessoal que eu fiz comigo mesma, sabe? De primeiro conhecer a história e depois ir lá e conhecer o veneno, porque o contexto falou muito mais comigo do que se eu simplesmente abrisse esse livro aqui pra ler. Eu acho que eu não ia me envolver tanto com as informações que estão aqui. Então curti muito. Já na sequência a gente tem também o Arsênico. Só que no Arsênico a gente tem a história É Fácil Matar, né? Então não sei se eu vou ler essa história na sequência, não sei nem quando eu vou ler, se eu vou ler ainda esse mês ou se eu vou ler em fevereiro, porque em fevereiro eu também já me enfiei tudo quanto é leitura conjunta, então assim, tô ferrada igual. Preciso dar uma olhadinha também se alguma dessas histórias aqui tem em algum serviço de audiobook, porque ia me ajudar bastante. Mas eu tô bastante curiosa pra saber sobre o arsênico, porque eu li uma história recentemente que também utilizou desse veneno, né? Que é o veneno dos venenos. A outra história que eu li que tinha, então, o veneno, foi o livro da Shirley Jackson, que eu não lembro o nome agora. Sempre Vivemos no Castelo, isso. E lá a gente tem uma situação muito parecida, porque aqui também tem uma família que é envenenada, no caso no livro da Testemunha Ocular. Só que ninguém morre, a princípio, né? Mas lá no Sempre Vivemos no Castelo a gente também tem uma família que é envenenada, né? Então tô bastante intrigada. Mas acompanhem aí os próximos capítulos. Eu acho que ainda neste vlog eu não vou começar a ler mais um livro da Agatha, porque eu realmente preciso começar um livro e preciso, assim, dar continuidade em 2 outros calhamaços, gente. Então é isso. Eu não vou encerrar esse vlog aqui por enquanto. Vou ler mais um pouquinho de A Cidade de Bronze e também O Olho do Mundo. Depois eu volto, então, pra fazer uma finalização oficial. Tá bom? Vamos então finalizar este vlog, que vai sim ser esquisito, gente, porque eu vou falar das leituras, mas eu não vou finalizar, sabe, os livros, então eu ainda tô assimilando, mas eu acho que esse ano vão ter vários vlogs assim, porque eu vou fazer bastante leituras assim que vão levar o mês inteiro, sabe? E eu não vou conseguir fazer um vlog assim do mês inteiro. Então eu tô tentando assimilar essa ideia ainda. Me contem o que vocês acham sobre isso. Mas enfim, gente, sobre O Olho do Mundo, eu avancei então um pouco desde a última vez que eu falei pra vocês. Estou na página 304, estou numa parte muito legal dessa história, que eu vou falar, mas assim, quem já leu vai saber, ou quem está lendo vai identificar. Eu tô na parte de Shadar Logoth, que é Onde as Sombras, como que é mesmo? Onde a Sombra Espera. E é uma parte assim, muito legal e muito sinistra ao mesmo tempo. A gente acabou de encontrar o Mordete. E essa parte é muito massa. E essa parte, assim, ela vai reverberar, assim, durante grande parte da história o que vai acontecer aqui, sabe? E eu tô muito, muito, muito curiosa pra saber como eles vão adaptar essa parte da série, sabe? Porque é uma parte, assim, muito sombria, então, assim, eu tô muito curiosa pra saber como que vai ser o tom, sabe? Desse episódio. E estou ansiosa também, tomara que venha aí. Eles revelaram mais ou menos o conceito recentemente de algumas artes e de algumas cenas, assim. Claro, a gente não conseguiu ter acesso muito às cenas, mas já dá pra ter uma boa noção. E eu gostei muito do tom. Ali tem uma partezinha, assim, que eles mostraram que eu tenho certeza que é Shadar Logoth. E eu gostei bastante do som, do tom, sabe, que eles deram pra esse lugar. Então, tomara que seja. E, gente, enfim, eu sou uma leitora muito emocionada com A Roda do Tempo, então eu sou muito, muito suspeita pra falar, porque eu estou amando esse livro, cada detalhe dele. Tem muitas pessoas que falam que ele é um livro chato, e eu não tô achando um livro chato. Muito pelo contrário, eu tô amando reviver tudo isso, e eu acho que tem muitas coisas importantes que acontecem aqui. Acho que eu tenho, sim, algumas ressalvas com relação à história, eu tô tentando fazer algumas anotações, né, guardar algumas coisas, mas nada assim que esteja estragando a minha experiência, sabe? Ou que esteja me incomodando muito. Então, assim, como eu falei, eu sou suspeita pra falar dessa história porque eu continuo amando cada detalhe dela. E tô amando compartilhar, sabe, essa experiência com outras pessoas e ler aos pouquinhos também. Porque apesar de eu estar atrasada, sabe, no cronograma de leitura, eu deveria estar 100 páginas
né, à frente, tá chegando agora na metade do livro, mas eu tô, assim, fazendo no meu tempo, quando dá, depois eu vou tentar dar um gás pra não ficar tão atrasada, porque em breve a gente vai acabar essa leitura. Mas, assim, tô muito feliz mesmo com esse livro. Espero que as pessoas do grupo também estejam gostando. Em breve a Tami e a Gé vão começar a ler novamente. Estou, assim, muito curiosa pra saber o que elas vão achar, porque vai ser uma releitura pra elas também, né? E aí, gente, sobre a Cidade de Bronze, a gente ia fazer a primeira discussão no último sábado, né? Porque a gente tem duas discussões. Na verdade, a gente tem 3 discussões. Quando a gente chega na metade do livro, a gente faz uma discussão no Telegram. No final do livro, a gente faz outra discussão no Telegram. E no final, assim, a gente faz uma live geral pra comentar sobre o livro, né? E ninguém conseguiu chegar, gente, na metade desse livro. Tá todo mundo meio atrasado aí com as leituras nesse final de ano. Muita gente que entrou em várias leituras coletivas também. E aí o pessoal achou melhor, então, a gente estender e fazer a primeira discussão na semana que vem. E se não der certo, a gente vai fazer apenas uma discussão, então, no final do mês, né? Mas sobre esse livro aqui, gente, eu estou na página 173 e também é um livro que está me fazendo muito bem, muito felizinha, porque eu gosto muito desse universo, gosto muito dos personagens e da construção, sabe, de tudo que tem aqui. Agora eu conheci o Ali, né, que é um personagem que eu demorei muito pra me conectar com ele da primeira vez que eu li, e agora eu entendo por quê, porque ele tem um certo fanatismo ali religioso que me incomoda demais. Mas é um personagem muito que eu sei que com o tempo eu passo a gostar dele, né? Então tô curiosa pra saber como que vai ser esse reencontro. Mas por enquanto eu tô curtindo bastante o aspecto, sabe? As tramas políticas que envolve o ponto de vista dele, sabe? E sobre, assim, Dara e Nari, eu amo esses personagens. Eu sou super cadelinha do Dara, gente. E continuo amando essa leitura aqui. E aí, gente, pra saber o que eu vou achar no geral dessas duas releituras, vocês precisam me acompanhar no próximo vlog, porque sim. Eu tô, gente, apesar, assim, de estar meio atrapalhada com as leituras, eu tô amando as leituras que eu tô fazendo esse início de ano. E espero, assim, conseguir dar conta de tudo e continuar lendo muito, porque, novamente, estou precisando me refugiar aí nas leituras, porque as coisas não estão fáceis, não é mesmo? Mas é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, que acho que vai estar um pouco bagunçadinho, mas acho que deu certo e eu acho que as coisas vão continuar nesse formato por um tempo. Me contem quais são as primeiras leituras de vocês, então, do ano. Eu espero que vocês também estejam conseguindo ler e realizando leituras aí que estejam fazendo bem pra vocês. E a gente se vê, então, no próximo vídeo ou no próximo vlog. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações do canal. Deixa também o seu like se você gostou do vídeo e recomenda ele para os amigos. Até o próximo!